Resgate Memória Magé apresenta O Novo Amanhecer, para o Quilombo de Magé. Apesar de o tráfico negreiro ser geralmente caracterizado como obra dos países europeus e americanos, os africanos também participaram ativamente dessa atividade. O tráfico exigia uma organização comercial complexa para a venda e o transporte dos escravos. Essa organização encontrava-se baseada nos 3 continentes do Atlântico. Na África, ela concentrava-se nas mãos dos próprios africanos, que determinavam quem embarcava ou não para o Novo Mundo. Isso em nada diminui o envolvimento dos países europeus e americanos no tráfico de escravos, mas revela um lado pouco conhecido da participação africana nessa atividade. Os africanos escravizavam-se uns aos outros por uma questão de identidade cultural, ao contrário dos europeus. No princípio do tráfico negreiro, e ainda bem depois disso, os africanos não se reconheciam como africanos. Eles se identificavam de diversas maneiras, como pela sua família, clã, tribo, etnia, língua, religião, país ou estado. Essa diversidade sugere uma sociedade bem mais complexa do que aquela a que estamos acostumados, e designamos por africana. Pouco vale distingui-las neste momento. Contudo, deve-se atentar para essa diferença, uma vez que ela ajuda a entender a origem do tráfico de escravos e da escravidão africana no Novo Mundo. O tráfico transatlântico consumiu mais escravos do que qualquer outro mercado da África. Contudo, a demanda por escravos do comércio transatlântico pouco alterou a maneira como os africanos concebiam a escravidão na África. Em geral, os africanos preferiam mulheres como escravas por 2 motivos. Primeiro, porque as mulheres eram responsáveis pelo trabalho agrícola, na maioria das sociedades africanas, e segundo, porque eles poderiam tomar essas mulheres por esposas, aumentando assim a sua família e a sua influência política na comunidade local. As crianças também eram consideradas escravos ideais pelos africanos, uma vez que poderiam ser facilmente assimiladas pela comunidade dos seus senhores. Ao contrário, os africanos procuravam se desfazer logo de escravos homens, que poderiam representar um perigo para a sociedade, especialmente em se tratando de soldados capturados em guerras. Nesse sentido, o tráfico transatlântico de escravos contribuiu para aliviar os senhores africanos desse tipo de escravo, já que as plantações do Novo Mundo demandavam mais homens do que mulheres e crianças como escravos. Maria Conga, a guerreira do Quilombo de Magé. Segundo a história, Maria Conga nasceu na África, no Congo em 1792 e foi trazida pelos portugueses como escrava para o Brasil. Os navios negreiros que transportavam africanos até o Brasil eram chamados de tumbeiros. Grande parte dos negros amontoados nos porões morria durante a viagem. As condições eram as piores possíveis, numa viagem de navio que durava 50 dias. Em 1645, a carência de peças era evidente na América. Navios chegavam a carregar mais de 1000 numa só viagem. Em alguns casos, a mortandade atingia a 50%. Chegando em 1804, separada dos pais e dos irmãos, foi vendida para um senhor de engenho em Salvador, Bahia, aos 12 anos e batizada com o nome de Maria da Conceição. Aos 18 anos foi transferida para o Rio de Janeiro. Chegando ao Porto de Piedade, Magé, e com 24 anos, foi vendida para um conde alemão Ferdinand von Spoilder.
dono de uma fazenda agrícola na Figueira, bairro de Magé. Com 11 anos de trabalho e logo foi alforriada. Quando os escravos chegavam da África, desembarcavam no antigo Porto de Piedade, onde funcionava a praça de leilão e ficavam acorrentados no paredão. Os escravos já montavam no berço do município de Magé a sua estratégia de resistência. Em 1763 a capital do Brasil era Salvador, mas foi transferida para o Rio de Janeiro, por causa do caminho do ouro feito pelo suruense, Sargento Mor Bernardo Soares de Proença em 1724. Por causa desse caminho, Magé foi elevada à vila em 1789 e começou a ter muito progresso e policiamento. O caminho do ouro ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, passando por Magé. Magé em 1802, por causa da Rota do Ouro, passou a ter uma posição de destaque junto à corte. Passou a ter o título de cabeça de corte. Um dos pontos de cobrança dos tributos era na subida da Serra dos Órgãos, chamado Barreira. Em fins de 1818, as autoridades ordenaram a destruição do grande quilombo de Suruí, próximo à vila de Magé. Depois de alforriada no ano 1827, Maria Conga passou a ter muita dificuldade, pois só a liberdade não bastava. Os libertos ficavam abandonados à própria sorte, pois era preciso a realização de reformas que os integrassem à sociedade. Maria Conga resolve lutar pelos direitos sociais do seu povo, criando um quilombo em Magé. Já era o final do período regencial e começo do segundo reinado, cujo imperador era Dom Pedro II, empossado em 1840 e a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Nesse período do começo do quilombo da Maria Conga, Magé tinha um número muito grande de escravos. Em 1873, chegou a possuir 8.268 escravos. A Sesmaria de Magé compreendia Estrela, Petrópolis, Três Rios, Sumidouro, Sapucaia, Teresópolis e Guapimirim. A Lei nº 16, de 14 de abril de 1835 criou a Guarda Policial Fluminense com efetivo de 241 homens, voluntários e recrutados. Dada a revolta dos malês na Bahia em 1835, no ano seguinte, mais uma companhia de cavalaria da Guarda Policial da província fluminense foi formada para aumentar a vigilância. Com o objetivo de destruir quilombos foi ainda implementada em cada comarca uma esquadra de pedestres submetida ao chefe da polícia. Em 26 de fevereiro de 1852, foi nomeado comandante superior do Estado-Maior da Guarda Nacional, na Vila de Magé e Vila da Estrela, o coronel Policarpo José Álvares de Azevedo, com um contingente de 2.234 membros, desses 541 eram da reserva. Existiam vários quilombos na província do Rio de Janeiro nos anos de 1844, 1871, 1878, 1882, 1885 e 1887, inclusive o da Maria Conga em Magé. Da Vila de Magé, viriam informações, destacando a urgência de medidas repressivas pelo intendente. Os quilombolas deveriam andar sempre perseguidos e acossados, até para exemplos dos demais escravos. Em 1883 a cidade de Magé tinha a sede da Guarda Nacional, e o 14º Batalhão da Infantaria do Exército. O Estado-Maior era comandado pelo presidente da Câmara, o Tenente-Coronel Dr. Francisco Ferreira Siqueira. A ordem era destruir a resistência dos quilombos. Bonitinho, pique.
Maria Conga, ao cair nas mãos de um senhor de escravos, cita uma célebre frase. O Senhor prendeu meu corpo, destruiu meus sonhos, mas não conseguiu alienar a minha consciência de mulher negra. A negra guerreira, depois de liderar o quilombo, passou a maior parte de sua vida nas matas de Magé e Guapimirim, fugindo dos senhores de engenho, que queria a sua morte. Os escravos, cansados de maus tratos, fugiam para o quilombo da Maria Conga. Os senhores de escravos mandavam os capitães do mato para capturar seus escravos fugitivos. O Morro do Bonfim, que fora no passado ponto de observação dos índios timbiras, era a rota de fuga dos escravos em direção ao quilombo, se transformavam num campo de batalha, quando os senhores de escravos mandavam seus jagunços irem resgatá-los. Todos que eram capturados eram severamente punidos, ou mortos publicamente para servir de lição. Alguns líderes de escravos, que foram executados no Brasil. Manuel Congo, líder da maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba. Manuel foi capturado e morreu enforcado na cidade de Vassouras, em 6 de setembro de 1839. Zumbi dos Palmares, principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, foi traído por um antigo companheiro e entregue às tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Maria Conga sofria uma perseguição constante. O seu quilombo não era fixo. Muitas vezes fugia para a Serra dos Órgãos. Tanto os soldados como os capitães do mato saíam para a sua apreensão. Nunca a achavam. Maria Conga tinha o conhecimento das matas e principalmente dos rios, para fugir dos cães farejadores. Os quilombos representavam uma das formas de resistência e combate à escravidão. Buscavam a liberdade, resgatando a cultura e contribuindo para a formação da cultura afro-brasileira. Os senhores proibiam a prática da religião, festas e rituais. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar, e desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. Maria Conga não deixou descendente. Passou a vida procurando a sua família, que nunca encontrou. Dela ficou a lembrança de que ninguém a viu chorar. Essa é a imagem da Maria Conga? Infelizmente, não temos nenhuma imagem dessa grande mulher. A mulher que os jagunços, capitães do mato, a Guarda Nacional e o Exército, não conseguiram prender. A maioria dos africanos trazida à colônia portuguesa como escravos pertencia a dois grupos étnicos. Os bantus, originários de Angola, Moçambique e Congo, que se tornaram mais numerosos no centro-sul e no nordeste, e os sudaneses, provenientes da Guiné, Nigéria e da Costa do Ouro, que foram levados, principalmente para a região da Bahia. Uma estratégia dos portugueses era não colocar juntos dois negros da mesma etnia. Esse fator foi determinante para o Brasil não ter raízes negras como nos Estados Unidos. Os quilombos no Brasil, principalmente no quilombo da Maria Conga em Magé, conseguiram unir todas as etnias. Bem diferente nos seus países de origem, pois essa diferença
causava atrito e guerra entre eles. Boicotada e esquecida pela nossa história oficial, Maria Conga foi uma negra guerreira e carismática do Quilombo de Magé, que resistiu até a libertação dos escravos em 13 de maio de 1888. A guerreira de Magé morreu aos 103 anos de idade em 5 de outubro de 1895. Antes da Guerra do Paraguai, terminada em 1870, o governo brasileiro usava o exército para controlar as revoltas da população negra, destruindo quilombos, eliminando revoltas populares. Mas a Guerra do Paraguai trouxe nova consciência ao Exército Nacional. O exército existia para defender a nação e manter a soberania nacional, não para servir contra o povo. Depois da Guerra do Paraguai, o exército passou a se negar a perseguir os negros revoltosos, ficando estes casos para a polícia e os militares locais. Os negros depois da Guerra do Paraguai chegava cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria. O voluntário voltava ao Brasil para ver sua mãe amarrada a um tronco, horrível realidade. Grande parte do exército brasileiro que atuou durante a Guerra do Paraguai era composta por escravos que eram oferecidos em troca do recrutamento de seus senhores. A Guerra do Paraguai, portanto, teve grande importância para o crescimento do movimento abolicionista, uma vez que contribuiu para o questionamento, por parte do próprio exército, da existência da escravidão e por parte da própria população, que passou a reconhecer o papel do negro como elemento decisivo no conflito. Depois da Guerra do Paraguai, a política passou a ser feita também nos quartéis. Algumas leis foram promulgadas para aliviar a pressão do exército e dos abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre, que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de 28 de setembro de 1871. A lei estabelecia duas possibilidades para as crianças que nasciam livres. Poderiam ficar aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou entregues ao governo. O primeiro caso foi o mais comum e beneficiaria os senhores que poderiam usar a mão de obra destes livres até os 21 anos de idade. Por causa da proibição do tráfico negreiro, pela Lei Eusébio de Queiroz em 1850, e pela Lei do Ventre Livre em 1871, os fazendeiros acharam um meio de manter a mão de obra nas suas fazendas, a reprodução da raça negra, para trabalhos não assalariados. E aqui era o lugar dos reprodutores, onde eles ficavam misturados com as mulheres e cada um dos negros tinham suas 9 mulheres. E essas 9 tinham que parir durante cada ano um filho. Os negros angolanos que chegavam aqui, eles eram classificados de uma forma assim. Eles tinham que ter nariz fino, pescoço comprido, canela fina. No ano de 1873, aparece um personagem nascido em Angola, chamado João Antônio Guaraciaba, que faleceu em Mauá, Magé em 1979, filho ilegítimo do único barão negro do Brasil, João de Guaraciaba. Foi oferecido pelo pai barão, ao imperador Pedro II, para ser reprodutor. Dom Pedro II presenteou João, que tinha 23 anos, ao barão do Rio Branco em Correias, Petrópolis, lá que João Guaraciaba começou o trabalho de reprodutor. Pelas contas, o senhor João gerou mais de 300 filhos, que estão espalhados por aí. A insatisfação do exército e dos abolicionistas,
continuaram e em 28 de setembro de 1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário, que garantia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. A guerreira de Magé, Maria Conga, na promulgação da lei, já estava com 93 anos de idade. 3 anos depois da Lei do Sexagenário, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil. A guerreira de Magé, Maria Conga, com 96 anos, consegue ver a liberdade do seu povo. Um dos poucos quilombos que não fora destruído no Brasil, se estabelece no centro de Magé, que ainda existe. Finalmente a Maria Conga deixa de ser perseguida. Sepultada no cemitério ao lado da igreja Nossa Senhora da Piedade de Inhumirim, foi levada pelos escravos, no afã de sepultar os seus antequeridos num culto cristão. A igreja está localizada no antigo Caminho dos Mineiros, Rua do Cemitério, Bongaba, Piabetá, que se ligava do Porto Estrela, até o Caminho Novo de Bernardo Soares de Proença. De estrutura pequena, mas de beleza singular, foi a primeira a ser construída sem as formalidades exigidas pela Corte de Portugal. Nessa igreja, foi batizado o herói magense e patrono do Exército Nacional, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Um tesouro cultural que Magé desconhece. No meio do caminho, entre a Baixada Fluminense e a região serrana, tendo como pano de fundo a Baía da Guanabara, o município de Magé abriga um tesouro cultural, desconhecido inclusive por seus habitantes. Bem próximo ao centro de Magé, margeando a linha férrea, lá está encravado o Morro da Maria Conga, o único quilombo da Baixada Fluminense, reconhecido pelo Ministério da Cultura, abriga um tesouro cultural. O quilombo da Maria Conga foi estabelecido próximo ao centro de Magé, depois da libertação dos escravos em 1888, pois antes havia perseguições constantes, obrigando a se refugiar pelas matas. No final de 1987, o historiador Dario Navarro conheceu um negro andarilho internado no Lar São Vicente de Paulo, asilo ainda existente em Magé, que alegou ter nascido no quilombo e conhecido a Maria Conga ou Maria do Congo. Não era um mito ou fantasia popular. Ela adotou a luta dos negros, ensinou como se luta pelos direitos da cidadania. Foi defensora do direito civil, figura política da época. Em 1988, no centenário da Lei Áurea, a comunidade magense proclamou Maria Conga heroína de Magé. Para manter viva a história do quilombo, a senhora Ivone Matos Bernardo lutou incansavelmente para buscar reconhecimento da comunidade, sendo esta certificada como comunidade remanescente de quilombo, através da Fundação Cultural Palmares, no ano de 2007. A única lembrança que temos da Maria Conga é essa pintura feita através de relatos que vieram dos remanescentes desse quilombo. Nossa cidade possui esta e outras riquezas históricas em patrimônio histórico-cultural. Sua preservação e a continuidade da memória é fundamental para o exercício de nossa cidadania cultural e para o resgate da memória da nossa cidade.